A nossa mensagem nesta manhã, ela entra na 8ª mensagem desta série. É uma série cujas mensagens anteriores estão no YouTube, estão no Facebook, assim como outras palestras pregadas aqui, como recentemente, na quarta-feira passada, os cristãos diante dos posicionamentos políticos, mensagem que também está disponível no YouTube e no Facebook. A nossa mensagem desta manhã tem como título Pés Formosos, né? As mulheres vocês que usam sandália aí, não esconde o pé não. Eu comecei a olhar ali para o pé da Bianca, a Bianca escondeu os pés embaixo da cadeira, né? Mas está com medo de eu dizer que os pés não estão formosos. Estão formosos os pés, tá? Eu olhei, ela escondeu o pé embaixo da cadeira imediatamente. Mas vocês que usam sandálias e as mulheres que gostam de ir no pedicure, né? E também às vezes no manicure, sabem que pés, tem pessoas que têm fetiche por pés, né? Olham assim e são encantadas por pés, né? E aí, uma das coisas que a pessoa fala, nossa, você tem uns pés bonitos, né? Pés formosos. Mas não é sobre essa ideia de pés que estão falando aqui. Os pés que Deus está falando aqui são os caminhos. É o andar. Então nós podemos colocar como título aqui, Caminhos Formosos. Olha lá em Romanos capítulo 10. Versículo 13. Inclusive que foi começada a mensagem domingo passado, estamos continuando hoje. Domingo passado foi oferta divina de justiça. E nós paramos no versículo 13. Começamos em Romanos 9:30 até o Romanos 10:13. A mensagem está no YouTube, está no Facebook. Versículo 13 de Romanos 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Música que nós cantamos. Inclusive, Iraci, muito bonita. No final vamos cantar de novo essa mesma música. E como pregarão? E como ouvirão se não há quem pregue? Versículo 15, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés ou os caminhos dos que anunciam coisas boas, ou dos que anunciam a mensagem da reconciliação, a palavra da reconciliação, o evangelho de Jesus Cristo. Versículo 16, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Esse povo que não é nação são os gentios, o povo não judeu. Por meio de uma gente insensata, eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz, fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém diz, todo o dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Senhor, ajuda-nos pelo poder do Teu Espírito a compreendermos a Tua palavra e a Tua palavra se tornar carne e prática nas nossas vidas. Amém. Os caminhos daqueles que no Espírito Santo anunciam as boas novas da salvação eterna. A palavra da reconciliação em Jesus Cristo, e você deve estar lembrado, quando eu falei aqui em 2 Coríntios capítulo 5, nessa série, que a reconciliação é por causa da
inimizade que o homem sem Cristo tem com Deus. A reconciliação é para reconciliar inimigos. Deus e o ser humano pecador. Tanto é que Romanos 5:1 fala: justificados, pois, temos paz com Deus. Porque sem Cristo nós não temos paz com Deus, nós temos guerra com Deus, nós temos inimizade com Deus, nós estamos separados de Deus, estamos alienados de Deus. Por isso que o ser humano precisa da reconciliação, precisa da paz com Deus. Porque sem a reconciliação, sem a paz com Deus, ele está condenado à morte eterna, à eternidade sem Deus. Por isso ele precisa de salvação. Os caminhos daquele que no Espírito Santo anunciam as boas novas da salvação, da reconciliação em Jesus Cristo, são caminhos agradáveis a Deus Pai, assim como são agradáveis a Deus Espírito Santo, assim como são agradáveis a Deus Filho, que é Jesus Cristo. É interessante você perceber que uma das coisas que o cristão deve perseguir como essência na sua vida é o viver agradável a Deus. Quando Paulo em Timóteo, ele usa a figura do atleta, do soldado, do agricultor, ele deixa claro que o soldado procura agradar aquele que o arregimentou, aquele que o convocou. Em Colossenses 1, ele fala que nós temos que ser fortalecidos, para que nós possamos viver de modo agradável a Deus. Pedro, em 1 Pedro, fala que nós temos que oferecer sacrifícios espirituais por meio de Cristo, agradáveis a Deus. Então uma das perguntas que eu e você devemos fazer é: a nossa vida é agradável a Deus? O nosso estilo de vida, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir, o nosso desejar, o nosso agir é agradável a Deus? Se sim, nós estamos em plena sintonia e harmonia com os propósitos e o desejo que Deus tem para a nossa vida. Se não, nós precisamos rever, porque esse não revela que nós estamos trilhando caminhos da transgressão, caminhos da omissão, caminhos do pecado. Por isso que o nosso viver não é agradável a Deus. Porque a obediência, aquilo que Deus quer, que nos torna agradáveis a Deus. Em Romanos capítulo 10, texto que nós lemos, fala assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí tem uma série de perguntas, que podem ser perguntas de retórica, mas são muito mais do que uma mera pergunta de retórica. Paulo, na sua didática, na sua forma de ensino, várias vezes ele trabalhava com perguntas de retórica, mas que tinham como resposta algo claro. Por exemplo, como porém invocarão em quem não creram? Isso vai nos levar a uma resposta clara. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue, ou quem fale, quem proclame, quem comunique, para tirar da sua ideia, aquela ideia de que é pastor que tem que pregar. A ideia aqui não está falando para pastor, está falando com o povo de Deus. Então se você choca-se com a palavra pregue, fala assim: como ouvirão se não há quem fale? Como ouvirão se não há quem comunique? Como ouvirão se não há quem compartilha a palavra? Versículo 15. Como falarão? Como comunicarão? Como compartilharão a palavra? Como pregarão? Como anunciarão se não forem enviados?
como está escrito. Isso até está nos livros de sabedoria também, no Antigo Testamento, como Provérbios. Como formosos são os caminhos, são os pés, é o andar dos que anunciam coisas boas. Essas coisas boas é o Evangelho, é a palavra da reconciliação em Jesus Cristo. Uma das coisas que eu nasci e morei à beira-mar. O único lugar que eu não morei à beira-mar até agora foi Brasil. Mas em Angola eu nasci e morei à beira-mar. Eu saía de casa, atravessava uma avenida, que inclusive chamava-se Avenida Brasil, na cidade do Lubito, sul de Angola, e ali eu estava na praia, no Oceano Atlântico. Quando morei em Portugal, eu morava em Cascais. Se você um dia for para Portugal, tem lá a estação de Cais do Sodré, lá em Lisboa, e aí você vai até a estação de Cascais. Chega na estação de Cascais, você tem um Pão de Açúcar, supermercado grande lá perto. Depois você tem do outro lado um shopping na esquina. Aí você tem um mercado municipal, e eu morava ali junto do mercado municipal. Andava algumas quadras, eu estava na praia. E várias vezes eu gostava de andar na praia. Essa foto aí foi uma foto da última vez, uma das últimas vezes que eu tive, se eu não me engano, em junho de 2017, na Restinga, ponta de uma parte de mar, de terra que entra mar adentro. E eu comecei a perceber as marcas dos pés que estavam deixados lá. Eu reduzi a foto, mas se você olhar ela mais ampliada, quase à beira da água tem a marca dos meus pés, porque eu ia, voltava, aí eu pegava o celular, tirava foto. E eu estava exatamente lembrando disso. As marcas que ficam na areia, que marcam o caminho, que marcam o andar. Interessante que quando você olha para as marcas na areia, você sabe mais ou menos a distância que a pessoa dá o passo. Se ela tem o pisar mais, os pés mais retos, ou se tem a curva normal do pé. Se pisa mais forte com o calcanhar, com o lado esquerdo de fora de pé, ou com o lado dentro de pé. Fica marcado na areia. De tal forma que tem especialistas que podem olhar e identificar marcas. Tanto é que quando tem alguns crimes, é interessante que você tem especialistas que conseguem olhar para a areia, fazer inclusive uma forma de gesso, alguma coisa, marcar aquilo, preencher aquilo, tirar lá, e com aquelas marcas, de alguma forma, identificar se foi você que passou ali ou não. Não só pelo tamanho do pé, mas pelo tipo da pisada, pelo tipo da marca que é deixada. É assim, por exemplo, que os indígenas olham para o chão e sabem, aqui passou uma anta, aqui passou uma onça, aqui passou um animal X, um porco do mato. Por quê? Eles sabem identificar. Eles não só sabem identificar a marca deixada, como inclusive muitas das vezes eles falam assim, essa marca é recente. Provavelmente esse animal passou aqui durante a noite, porque a marca é recente. Em outras palavras, ela não tem vestígios de uma marca antiga. É isso que a Bíblia está dizendo. Formosos os pés é uma figura de linguagem referidos ao caminhar, referido ao andar. Em outras palavras, são as marcas que nós deixamos no nosso caminhar, no nosso andar, de tal forma que alguém possa olhar e possa dizer, aqui passou um homem, passou uma mulher, passou um jovem que anuncia as boas novas em Jesus Cristo. Em outras palavras, aqui passou alguém que tem marcas de uma vida que agrada a Deus. É o nosso legado, é aquilo que nós deixamos,
que as pessoas de alguma forma possam olhar e falam assim: isso são marcas de um verdadeiro cristão, são as pegadas de um verdadeiro cristão. Os caminhos daqueles que anunciam as boas novas são agradáveis a Deus. Esse caminhar, conforme o próprio texto nos responde, esse caminhar, você correu rápido demais. Como o próprio texto nos responde, nós temos que ter em mente, conforme falamos na semana passada, é um caminhar com uma visão global. É aquilo que fala em Romanos capítulo 10, versículo 12, Ele é Senhor de todos. E eu falei isso na mensagem de domingo passado e não quero deter-me por muito tempo aqui. É de todos. Não importa se é rico ou se é pobre, se é universitário ou se é iletrado. Não importa a cor da pele, não importa a nacionalidade, não importa de que tribo, não importa de que religião. Ele é rico, Senhor de todos. Agora, rico para todos os que o invocam. E conforme eu falei semana passada, invocar é clamar, é gritar por socorro. Eu até usei o exemplo de alguém afogando. Não importa se seja um milionário, não importa se seja um pé rapado, não importa se seja um doutorando ou pós-doutorando, não importa se seja alguém que seja analfabeto. Quando a pessoa está morrendo afogada e ela percebe que ela não tem recursos para sair da água, toda pessoa, ela tem a tendência de gritar: socorro, 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 para que alguém possa ouvir a sua voz e possa resgatá-la, tirá-la da água. A palavra invocar, ela dá essa ideia. É a ideia de clamar por socorro. Agora, você clama por socorro porque você reconhece que você está chafurdado na lama, na água, num lugar onde você está sendo subterrado, você está sendo afundado, você não tem como sair. Você não tem uma pedra segura para te colocar os pés firmes. E você percebe que de alguma forma você vai morrer no pecado. Pecado como aquilo que é contrário à vontade de Deus, ao caráter santo e justo de Deus. Pecado que é contrário ao propósito que Deus tem para a sua própria vida. Se o propósito de Deus é que nós possamos viver de uma forma agradável a Deus, uma das marcas do pecado é que nós queremos viver uma vida agradável a nós mesmos, que se torna uma vida desagradável para com Deus. Queremos viver a nossa vida, mas não a vida de Deus. E quando nós percebemos que nós vamos morrer soterrados pelo peso do pecado, o vídeo que eu coloquei nessa semana nas redes sociais é tortuoso, é o caminho do ser humano com culpa. É a culpa do pecado, é um fardo pesado, carregado. E de repente você percebe que você vai morrer e você grita: socorro. E esse clamor de socorro te leva a olhar para a cruz de Cristo, conforme eu falei domingo passado. Te leva a olhar para o túmulo vazio. E te leva à convicção de que Ele, Cristo, Ele é o resgatador. Ele é o salva-vidas. Aquele que deu a sua própria vida para te resgatar da morte, do pecado. Para que você possa, de fato, ser salvo, no sentido de ser reconciliado, de ser adotado como filho de Deus, de ser livre da ira de Deus, receber o dom do Espírito Santo, receber a vida eterna e a esperança da glória eterna nos céus. Então você caminha com essa visão global. Ele é Senhor de todos, não é apenas meu Senhor, é Senhor de todos. Rico para com todos que o invocam. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas ao mesmo tempo é uma visão cristocêntrica. Romanos 10, 9, aquele que confessar é uma declaração pública. Um dos crimes dos cristãos em Roma era que o romano declarava: César é o Senhor.
Tanto é que quando você lê no livro de Atos, uma das acusações feitas para os cristãos é que eles estavam declarando: Jesus é Senhor. Eles não declaravam o senhorio de César, eles declaravam o senhorio de Jesus, reconhecendo que se havia algum ou alguém que era digno de adoração, digno de eles se prostrarem, digno de ter toda a honra, toda a glória, todo o respeito, não era César, mas era Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E por causa disso eles se tornaram mártires, morreram, deram as suas vidas, e ao mesmo tempo reconhecendo: César é o Senhor. Algum tempo atrás eu ouvi o pastor Samuel Cameleison, pastor nascido na Índia. E ele estava contando que em muitas regiões, quando alguns dos nossos irmãos em Cristo, eles se converteram, eles tinham como hábito fazer essa figura, colocar sobre a cabeça, e eles diziam: Jesus is my absolute, absoluto, ou seja, Jesus é o meu absoluto, absoluto. Em outras palavras, Jesus se tornou o meu Senhor. É aquilo que Paulo fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, ou seja, como ser humano, eu vivo na fé do Filho de Deus, que por mim se entregou e me resgatou. Você gosta de filmes? Você já viu aquele filme que a pessoa ela é resgatada da morte? E principalmente aqueles filmes antigos. E quando a pessoa que foi resgatada vira-se para o seu resgatador e fala assim: a minha vida te pertence. A partir de hoje, eu vou viver para te servir. A outra pessoa fala assim: não, ele fala assim: não, a minha vida te pertence. Meu querido, quando Cristo te resgatou, você tem que olhar para Cristo e dizer: Senhor, a minha vida te pertence. A minha vida te pertence. Isso significa confessar Jesus como Senhor. E ao mesmo tempo crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Em outras palavras, você não está adorando, servindo a um Deus morto. Você não está adorando e servindo a um charlatão. Você não está adorando, servindo um enganador, mas aquele que falou que em 3 dias ressuscitaria e ressuscitou. Porque se ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação, vã a nossa fé. Mas porque ele ressuscitou, a nossa fé, a nossa pregação não é inútil, não é vã. Mas a ressurreição demonstrou que ele é verdadeiramente Deus. Romanos 1,4 fala que a ressurreição de Cristo autenticou que Jesus Cristo verdadeiramente é Deus. Então a sua vida pertence a Deus. Ele é o Senhor da sua vida. E quando você lê em Romanos 14, e você lê em 2 Coríntios capítulo 5, fala que Cristo morreu e ressuscitou. Sabe para quê? Para que nós não vivamos mais para nós mesmos. Para que nós não morramos mais para nós mesmos. Porque Cristo morreu e ressuscitou, e fala a Bíblia, para que quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Nós caminhamos com essa visão global. Nós caminhamos com essa visão cristocêntrica. Nós caminhamos em compreendendo as respostas das perguntas que tem aqui. Como invocarão? Para invocar é necessário crer. Em João capítulo 8, 9, 38, é aquele texto do cego que é curado. E ele chega diante de Jesus e fala: Senhor, eu creio. E diz a Bíblia que ele se prostra para adorar Jesus. As pessoas não vão clamar, não vão invocar, se elas não tiverem a convicção, crerem, que conforme diz Pedro,
quando Jesus falou, vocês querem ir embora, João 6, Pedro fala, Senhor, nós temos ouvido e crido que Tu és o Filho de Deus e Tu tens as palavras da vida eterna. As pessoas não vão crer, elas não vão invocar, a não ser que elas creiam de que verdadeiramente Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, Jesus tem as palavras da vida eterna. Agora, para crer é necessário ouvir. Então, se você ainda é aquele cristão que se esconde através daquela fala bonita, eu não preciso falar, é necessário só viver, porque só vivendo as pessoas vão conhecer Cristo na minha vida. Isso é mentira. Você precisa viver e falar. Lembra quando eu falei domingo passado, que quando nós colocamos a justiça de Deus de lado e colocamos a nossa justiça e dizemos para a pessoa, se você parar de fumar, você vai ser cristão. Se você beber, você não é cristão. Se você for no futebol no domingo, você não é cristão. E eu falei que isso é nós ignorarmos a justiça de Deus e colocarmos a nossa própria justiça, achando que as pessoas se tornam cristãs porque param de beber, param de fumar, param de ir no jogo no domingo, etc, etc, no campo de futebol, no clube social, etc. Quando na verdade a pessoa se torna cristã, quando ela crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados. E eu falei domingo, se eu paro de fumar, não é porque eu vou para o céu porque eu paro de fumar. Eu paro de fumar porque como mordomo do meu corpo, eu sei que o cigarro é prejudicial à minha saúde, assim como eu sei que uma noite mal dormida, 2 noites mal dormidas. O Howard Hendricks conta que houve um dia, uma jovem do seminário de Dallas, uma jovem esposa, chegou para o pastor Howard Hendricks e falou, pastor, eu estou muito preocupado com meu marido, que ele passa noites estudando, ele está dormindo muito pouco. O Hendricks conta que ele marcou um horário com aquele jovem, passou numa loja de conveniência, comprou um maço de cigarro, não estou dizendo que você deve fazer isso, estou citando o que ele fez, chegou diante daquele moço, aquele moço entrou no carro com ele, e o Hendricks ofereceu um maço para ele, falou, você quer fumar um cigarrinho aí? Aquele jovem olhou para o pastor, falou, pastor, o que é isso? Aí o Hendricks falou, mas por quê? Ele falou, porque eu sou o mordomo do meu corpo, e eu preciso cuidar do meu corpo como algo que é santo para Deus. E o Hendricks virou para ele e falou o seguinte, quando você não dorme direito, você está sendo mordomo do seu corpo? É a lição que o Hendricks quis dar para ele. Da mesma forma como o cigarro é prejudicial, você não dormir, trabalhar demais, estudar demais, também é prejudicial para a sua saúde. Assim como comer errado é prejudicial, assim como beber em excesso é prejudicial, então você cuida do seu corpo, não para ser cristão, mas você cuida do seu corpo, porque você como cristão tem uma mordomia do seu corpo, assim como mordomia do tempo, mordomia do dinheiro, mordomia do conhecimento, etc, dos relacionamentos, etc, entendendo que eu sou um mordomo, Deus é o Senhor, e eu tenho que gerenciar todos os papéis, todas as áreas da minha vida, de uma forma agradável ao Senhor. Então, para crer, é necessário ouvir. Tem pessoas que têm bons hábitos e não são discípulos de Jesus Cristo. Tem pessoas que têm bons relacionamentos e não são discípulos de Jesus Cristo. Tanto é que Romanos 10, 17 fala que a pregação vem pelo ouvir. Vem pelo ouvir a palavra, a pregação de Cristo. Então nós precisamos sim ter uma vida bonita, mas precisamos sim falar do Evangelho de Cristo. João capítulo 4, você pode ler em casa, versículo 36 a 42. É aquele texto que a mulher samaritana se encontra com Jesus. E na conversa com Jesus, ela descobre que Jesus é o Messias. Ela volta para o seu povoado. E ela fala assim, encontrei o Messias, tal.
Eles creram na mulher, no testemunho dela. Correm para Jesus, pedem que Jesus esteja com eles alguns dias. E no final, eles viram para a mulher samaritana e falam assim: agora nós cremos, não só porque nós te ouvimos falar, por causa do seu testemunho, mas nós cremos porque nós ouvimos dele a palavra. Para ouvir, é necessário que alguém fale. Como ouvirão se não houver quem fale? Às vezes nós temos uma ideia errada de missões. Às vezes eu ouço aquele tipo de questionamento: a gente manda missionário para lá. Aí surge aquela pergunta: mas quem fala aqui? Quais são os missionários que nós vamos pagar para falar aqui? Sabe onde está essa resposta? Se você é verdadeiramente cristão, é você olhar para você mesmo. Quem fala aqui sou eu e você. Os que vão lá, falam lá. Os que vão lá são braços aonde nós não podemos chegar. É a extensão da nossa voz que nós não podemos chegar. Sandro e Denise, quando estão lá em Manchester, eles não estão fazendo turismo. Eu quero te desafiar um dia você visitar o Sandro e Denise em Manchester. Eu já visitei todos os missionários no campo, eu sei o que eu estou falando. Eles trabalham com um povo difícil. A vida em Manchester é uma vida difícil. Se você aqui, muitas das vezes, sente falta de família, imagina Sandro e Denise em Manchester. Sabe quanto custa hoje uma viagem? A última vez que eu falei com o Sandro e Denise para vir ao Brasil, visitar a família deles inteira, quase 30 mil reais. Eles sentem a solidão do campo. Eles sentem a dificuldade cultural. Manchester é uma cidade fria pra caramba. Primeira vez que eu e a Raquel fomos lá, não foi nem por causa do Sandro e Denise. Foi por causa da Tânia, minha sobrinha que estudava lá. Tanto é que nós ficamos hospedados na casa da Tânia. É uma cidade fria para caramba. Úmida. Onde você passa meses do ano com chuva e inverno. Por que eles estão lá? Porque Deus colocou no coração deles alcançar um povo que mora lá. Que inicialmente eles estavam no outro país. A própria missão falou: para vocês alcançarem esse povo, é melhor vocês morarem em Manchester. Agora Sandro e Denise estão lá falando por nós. Como representantes da nova aliança, como missionários da igreja. Mas quem fala as pessoas aqui, Sandro e Denise não precisam voltar. Aqui tem centenas de pessoas. Milhares de cristãos em Ribeirão Preto, que são responsáveis para anunciar o Evangelho às pessoas que moram aqui em Ribeirão Preto. Agora, para falar, você precisa ter aquela ideia de Pedro, Atos capítulo 4, quando ele fala que não existe nome embaixo da terra, no céu, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Cristo. E quando eles são proibidos de falar, ele fala assim: não podemos deixar de falar. Porque disseram para as autoridades humanas: importa obedecer a Deus, e não os homens. Então quando você fala, você está obedecendo a Deus. Para falar é necessário ser enviado. Você tem dúvidas que você foi enviado? 2 Coríntios capítulo 5, 19, fala que Deus nos confiou a palavra da reconciliação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, fala que nós somos povo eleito, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio a fim de, propósito, de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todo cristão é enviado
por Deus. O próprio Jesus falou, Atos 1:8, Atos não foi Jesus que escreveu, foi Lucas, mas palavra de Jesus: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. O tema que os universitários pediram que eu compartilhasse com eles na sexta foi exatamente como ser incorruptível no meio de uma geração corruptível. Aí durante a caminhada da tarde, antes da palestra, Deus me deu a ideia de usar uma lanterna. E eu mostrei para eles o que é isso, todo mundo, é uma lanterna. Por que é uma lanterna? Porque foi convencionado que é uma lanterna. Um espertinho pode dizer, não, isso não é uma lanterna, eu estou vendo isso, Deus me diz isso. Não, mas lanterna é lanterna. Segunda coisa, para que serve uma lanterna? Aí apagamos todas as luzes da sala para iluminar. A funcionalidade da lanterna é iluminar. Acende as luzes, abro a lanterna, tiro as pilhas, a lanterna não funciona. Por quê? Porque a lanterna, para funcionar, precisa de uma fonte de energia. E eu falei assim: a vossa vida como cristãos no campo universitário. Vocês têm que ter compromisso com a verdade. Mesmo que alguém diga, lanterna não é lanterna, Cristo não é o Salvador, vocês estão convictos que lanterna é lanterna, Cristo é Cristo. Por quê? Lanterna é lanterna porque foi convencionada a lanterna. Cristo é o Salvador porque Deus assim convencionou, Deus assim decretou. A função, conforme diz Filipenses 2, é ser luzeiros, é ser luz. Luz direciona, luz ilumina, luz guia. Mas vocês precisam estar conectados a uma fonte de energia. Essa fonte é o Espírito Santo, é Deus, não como coisa, como energia, mas como pessoa. É a vida de oração, a vida de estudo da palavra. É a comunhão com o povo de Deus, igreja de Jesus Cristo, que faz com que nós possamos ter o poder, a direção, a capacitação do Espírito para cumprirmos aquilo que Deus nos destinou e nos chamou, segundo a santa vocação. E é isso que Pedro fala, que nós somos povo, somos nação, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. E o nosso último ponto, antes da conclusão, é que nesse caminhar, nós tenhamos em mente que, versículos 6, nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? Os resultados pertencem a Deus. E nem todos crerão, nem todos obedecerão ao Evangelho. Eis que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 18 a 21. A nossa responsabilidade é falar. A nossa responsabilidade é ter uma vida agradável a Deus. Mas todos obedecerão? Não. É interessante você perceber o link. Crer, obedecer. Incredulidade e desobediência. João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. A nossa responsabilidade não é produzir o arrependimento. A nossa responsabilidade não é produzir a conversão. Isso é obra de Deus. Mas ao mesmo tempo caminhar, sabendo que alguns ouvirão, alguns crerão, mas nem todos crerão, nem todos obedecerão ao Evangelho. Então, concluindo, enquanto a Iraci, a equipe de música, vem aqui, os caminhos daqueles que no Espírito Santo anunciam as boas novas da salvação eterna, da reconciliação em Jesus Cristo, são agradáveis a Deus. Mateus 13, parábola do semeador e do trigo e do joio. Ali deixa claro que a boa semente é a palavra de Deus e são os filhos do reino. O campo é o mundo. A semente vai cair em diversos tipos de solo. Alguns que não produzirão fruto nenhum, mas a semente também cairá em boa terra, onde haverá fruto produzido de salvação para a glória de Deus. Meus queridos, o nosso campo é o mundo. A semente é a palavra de Deus. Mas os filhos de Deus também são as boas sementes no mundo. Satanás vem para confundir, às vezes, semeia o joio.
que são os filhos do diabo, no meio dos cristãos, para confundir, para envergonhar a igreja de Jesus Cristo. Mas os verdadeiros cristãos são a boa semente. E os verdadeiros cristãos, eles levam a verdadeira semente, que é o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Não é pregar religião, não é anunciar religião, mas é anunciar a salvação em Jesus Cristo. Salmo 126, versículo 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que você possa estar convicto de que sobre o poder e a direção do Espírito Santo, todo verdadeiro discípulo de Jesus Cristo tem a responsabilidade de ter um estilo de vida, de quem confia e vive e proclama Jesus Cristo, confiando os resultados a Deus, sendo assim caminhos agradáveis a Deus. Como você responde a estes desafios? Que implicações isso traz ao privilégio e à responsabilidade de proclamar o Evangelho? A palavra da reconciliação em Cristo? É o que nós vamos cantar aqui. Inclusive quero fazer um desafio para você. Quando a Iraci começar agora, nos dirigir, juntamente com a música, no próximo cântico, que é exatamente Romanos capítulo 10, que se você nesta manhã, de fato fala, Senhor, eu quero ser alguém que tenha pés formosos. Eu vou entrar no salão de pedicure, cuja pessoa que vai fazer o meu pé é o Espírito Santo. Em outras palavras, eu quero entrar na presença do Senhor, para que o Senhor trabalhe com os meus pés, com os meus caminhos, de tal forma que os meus caminhos sejam agradáveis ao Senhor. Pessoa que tem uma vida agradável ao Senhor, porque uma vida de obediência ao Senhor. Vida de obediência não significa vida perfeita. Vida de obediência significa que mesmo quando eu ofendo a Deus, eu entristeço a Deus, eu ofendo uma pessoa, entristeço uma pessoa, eu trilho o difícil, mas precioso caminho do arrependimento, de pedir perdão, de acertar as coisas. Isso é vida perfeita, vida agradável a Deus. E que ao mesmo tempo você possa dizer, Senhor, que eu possa no poder do Espírito anunciar as boas novas da salvação. Talvez você fale, Senhor, eu não sei como, tenho vergonha, tenho medo, tenho receio, não sei como fazer, mas eu quero no poder do Espírito do Senhor aprender a fazer. Quem sabe eu vou buscar ajuda de pessoas mais maduras. Quem sabe eu vou ler bons livros nessa área. Eu vou me aprofundar mais no conhecimento da palavra, mas eu quero, Senhor, me dispor nas mãos do Senhor para falar do Evangelho de Cristo. E que assim seja. Em nome de Jesus Cristo, amém.